Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, nesse ano de 2023, daremos continuidade ao Futuro em Foco, o podcast da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Esse projeto, iniciado em 2022, já trouxe 5 episódios sobre temas comuns às nossas entidades de previdência complementar. Eu sou Mara Frambar e farei a apresentação desse episódio, que traz um bate-papo sobre a resolução CNPC 50, em vigor desde janeiro, e que pode ser considerada um marco na modernização de normas e consequente flexibilização dos institutos do patrocínio, BPD, portabilidade e resgate. Essas novas regras foram regulamentadas pela Resolução Previc número 17, de novembro de 2022, que concedeu prazo maior para adaptação nos regulamentos dos planos de benefícios das entidades, especialmente dos itens obrigatórios. Esse era, inclusive, o posicionamento da ABRAP, no sentido da disponibilização de prazo mais dilatado, considerando as especificidades de cada entidade para o atendimento da resolução. Temos muitas reflexões sobre o assunto. Como equilibrar as necessidades atuais e futuras dos participantes com a flexibilização proporcionada pela resolução? Os participantes estão preparados para absorver uma gama tão grande de novas possibilidades sem ter consequências negativas no futuro? Há necessidade de protegê-los de suas próprias decisões? E as entidades? Como fica o papel das fundações que sempre tiveram o caráter de formadoras de poupança de longo prazo, com o possível aumento de entradas e saídas de participantes? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o João Marcelo Carvalho, advogado e atuário especializado no segmento de previdência complementar. João Marcelo possui MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Direito. Sócio do escritório Santos Bevilacqua Advogados, também é professor de cursos de extensão e de pós-graduação e autor de diversos artigos que abordam o regime de previdência complementar. Já foi vice-presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, tendo integrado sua diretoria entre 2015 e 2020. É membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência. João Marcelo, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Mara. Cumprimento aqui os ouvintes. É um prazer estar falando aqui para esse canal de comunicação que foi estabelecido pela ABRAP, e acho que muito tem a fomentar com ao nosso segmento de previdência complementar. Para começar, João Marcelo, você entende que a Resolução 50 trouxe maior flexibilidade e reduziu as assimetrias regulatórias quando comparadas às entidades fechadas e abertas, como ela se propõe a fazer? Mara, eu entendo que sim, e esse foi o objetivo da Resolução CNPC número 50, objetivo esse que foi, inclusive, declarado na exposição de motivos que acompanhou a publicação da resolução CNPC número 50. Então, a resposta é afirmativa. Contudo, há algumas considerações adicionais a serem feitas em relação a esse tema, né? Aqui, até para que possamos fazer uma introdução em relação ao tema aí que debateremos nesse podcast. A resolução CNPC número 50, ela, né, como Mara bem colocou na parte inicial, ela tem o propósito de regulamentar os institutos do BPD, do autopatrocínio, do resgate e da portabilidade, que são as alternativas dadas aos participantes dos planos de previdência complementar administrados pelas entidades fechadas, quando da cessação do vínculo empregatício. Então, essas alternativas, elas são oferecidas àqueles que deixam a empresa patrocinadora ou o órgão associativo que atua como instituidor. Então, essas opções, elas foram estabelecidas pela primeira vez na Lei Complementar número 109 de 2001, né? E nesses mais de 20 anos, as relações de emprego e tanto a duração como o caráter dessas relações de emprego foram se modificando, né? Se modificaram bastante nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos.
de modo que foi necessário adaptar a legislação infralegal que complementa a Lei Complementar número 109 a essas novas dinâmicas de trabalho. Então, desde 2001, quando foi publicada a Lei 109, contendo esses 4 institutos, houve, primeiramente, uma regulamentação infralegal lá em 2003, né, Resolução CGPC número 6, e complementada pela Instrução SPC número 5, ambas de 2003, e de lá para cá houve 2 ondas de flexibilização, uma primeira pela Resolução CGPC número 19, de 2006, e uma segunda pela resolução já do CNPC número 23 de 2015. Agora, na nossa situação vigente, resolução CNPC número 50, a gente tem essa terceira onda de flexibilização que faz com que a legislação acompanhe essa evolução das dinâmicas das relações de trabalho. Então, por isso, entendo que sim, a norma ela cumpre com o seu objetivo de flexibilizar e de reduzir as assimetrias regulatórias quando se comparam as entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar, né? Poderemos debater aqui ao longo do podcast, poderia ter havido algo a mais, algo a menos, mas de um modo geral, a norma sim cumpre esse propósito. Perfeito, muito obrigada. Nós temos mais uma questão. Qual a possibilidade de realizar resgates parciais durante a fase de contribuições? O conceito de previdência ainda se aplica, considerando que os recursos passam a ser um investimento como qualquer outro? Isso não pode ser caracterizado como um plano financeiro, né? Não poderia ser, e não previdenciário, né? Como seria o objetivo? Mara, essa é uma questão bem interessante, porque, sem dúvida, a grande quebra de paradigma da resolução CNPC número 50 foi a possibilidade de os regulamentos dos planos preverem resgate parcial. E aí, por resgate parcial, entenda-se o resgate que é feito em um plano patrocinado, né, isolando aqui os planos patrocinados, sem a perda do vínculo empregatício. Eu faço aqui um parêntese porque dentro do ambiente das entidades fechadas de previdência complementar, há os planos patrocinados, em que existe uma empresa patrocinadora que oferece aquele plano aos seus empregados, e há os planos instituídos, em que não existe a figura do patrocinador, existe a figura de um órgão associativo que oferece o plano aos seus associados. No âmbito dos planos instituídos, o resgate parcial ele já era uma realidade desde 2015, né? Naquela segunda onda ali de flexibilização que houve por ocasião da resolução CNPC número 23. Então, em 2015, ela exigiu, inclusive, no âmbito dos planos instituídos, é obrigatório que tenha o resgate parcial. Então, o que a gente está falando de quebra de paradigma é de resgate parcial em plano patrocinado, em que sempre, né, até então, houve a vedação de acesso a qualquer dinheiro que tenha sido constituído pelo participante no seu plano de previdência complementar antes da cessação do vínculo empregatício. Essa era uma regra que vigorava aí há décadas. Contudo, essa regra ela não emana, né, essa vedação de não ter o participante acesso ao seu recurso antes da cessação do vínculo, ela não emana da Lei Complementar 109. Na Lei Complementar 109, essa vedação não existe. Essa vedação, ela emanava da resolução CGPC número 6, que foi agora substituída pela resolução CNPC número 50. Pois bem, então, sendo este o principal paradigma que foi quebrado por conta da resolução CNPC número 50, eu acho que o Conselho Nacional de Previdência Complementar ele foi feliz ao adotar uma cautela. E qual foi essa cautela? A cautela foi de dar a esse instituto do resgate parcial, do resgate sem perda de vínculo empregatício, a facultatividade, ou seja, cada entidade
de previdência complementar irá, à luz das suas especificidades, à luz do seu público-alvo, à luz da sua carteira de investimento, decidir se irá ou não incorporar no seu regulamento, no regulamento dos seus planos de previdência complementar, o Instituto do Resgate Parcial. E aí, um debate, de fato, talvez o principal que exista em torno desse Instituto do Resgate Parcial em planos patrocinados é justamente essa eventual perda da finalidade previdenciária do plano, na medida em que, até então, os participantes não tinham essa opção de acessar o recurso ficava preservado até a aposentadoria ou até o momento em que ele perdesse o vínculo e aí optasse pelo resgate, pela portabilidade ou pelo autopatrocínio e BPD. Então, a grande questão é, será que os participantes terão a maturidade para usar esse recurso caso a entidade opte por oferecer por meio do resgate parcial? Ou os participantes eles utilizarão essa flexibilidade de maneira irresponsável consigo mesmo, né? Essa é a grande reflexão que precisa ser feita. De todo modo, eu acho que o oferecimento, né, a previsão na Resolução 50 do resgate parcial, ele não retira finalidade previdenciária dos planos. Na verdade, se nós formos ver em termos de redução de assimetria regulatória, que foi um dos objetivos declarados pelo CNPC na publicação da resolução, nas entidades abertas de previdência complementar, nos planos coletivos, né, que são oferecidos por empresas, essa alternativa ela já existe. E nem por isso os planos deixam de ser planos previdenciários. Então, aqui também não deixaremos de ter planos previdenciários pelo fato de estarmos oferecendo facultativamente acesso a uma parcela do saldo do participante para resgate parcial, que é uma parcela minoritária, em geral. Afinal, o resgate parcial ele não permite que se acesse o saldo por completo, e apenas algumas rubricas do saldo do participante. E as rubricas que serão oferecidas no âmbito do resgate parcial, elas inclusive podem ser podadas pela própria entidade no processo de alteração regulamentar. Então, a reflexão que as entidades precisam ter em torno do resgate parcial é, primeiro, se irão incorporar em seus regulamentos esse instituto ou não, já que ele é facultativo, e uma vez que incorporado, caso essa seja a opção, quais verbas ela irá oferecer aos participantes para resgate parcial. Tudo isso tem que ser decidido à luz do quê? À luz do grau de educação financeira que os participantes daquela entidade têm, à luz da perspectiva e das consequências que isso traga para a entidade. Por quê? Sempre, quando a gente vai oferecer liquidez ao participante, a gente vai oferecer o resgate parcial, eu tenho que ter esse oferecimento como na verdade, um encorajador para que ele aporte mais recursos na entidade. Ou seja, eu tenho uma porta de saída, eu digo ao participante, olha, você tem liquidez do recurso, e por isso não tenha receio de fazer aportes extraordinários, de trazer recursos de portabilidade, de modo que o resgate parcial ele deve ser visto, no modo de ver, como um fomentador da poupança previdenciária e não como um detrator da poupança previdenciária. Agora, essa premissa ela tem que ser analisada caso a caso. As entidades têm que ver se, no seu público-alvo, de fato, o oferecimento do resgate parcial servirá como um fomentador da poupança previdenciária e não como um detrator. Se, naquela realidade, o Instituto for visto como um detrator da poupança previdenciária, a sugestão é que a entidade não incorpore o resgate parcial neste momento. Perfeito, excelente explicação. Ainda falando sobre resgates, e você acabou de falar de liquidez, você não acha que essa liberalidade não poderia trazer impactos negativos para a rentabilidade dos planos pela dificuldade de realizar investimentos a longo prazo e de forma programada, exatamente sobre essa liquidez que você estava falando agora? Sim, essa é uma preocupação, né? A gente pode
para iniciar a resposta a essa questão, por exemplo, a constatação de que, comparando entidades fechadas e entidades abertas, em geral, a rentabilidade das entidades fechadas ela é melhor. E eu arrisco dizer que um dos motivos pelos quais a rentabilidade das entidades fechadas é usualmente melhor do que o das abertas é em decorrência dessa natureza de longo prazo dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. Então, na medida em que eu ofereço ao participante uma liquidez em relação ao seu saldo maior do que ele tinha anteriormente, isso pode trazer alguma consequência no âmbito da política de investimento da entidade e trazer também alguma consequência em termos de rentabilidade. Eu não afasto essa possibilidade. Claro que também não é a minha especialidade aqui a área de investimentos, mas me parece que sim, em tese, há essa possibilidade de um reflexo negativo nos investimentos do plano por ocasião do oferecimento do resgate parcial. E esse é um aspecto que também precisa ser colocado na balança na hora de se tomar a decisão. E aí, eu volto a dizer que a decisão pelo oferecimento do resgate parcial ou não, né, voltando a dizer que o resgate parcial é a principal quebra de paradigma da resolução CNPC número 50, ela não é uma decisão binária, não prever resgate parcial ou não prever. Na verdade, existem meios termos. Eu posso prever o resgate parcial oferecendo o acesso ao resgate apenas às rubricas de saldos oriundos de contribuição extraordinária, né, aportes voluntários, e recursos trazidos de portabilidade de entidade aberta. Ou eu posso também oferecer até 20% do saldo formado pelas contribuições do participante. Então, para que o eventual impacto negativo na rentabilidade do plano não se consolide, né, não ocorra essa redução de rentabilidade, é importante que a entidade, antes de incorporar no regulamento o resgate parcial, que ela quantifique os valores que serão agregados de liquidez aos participantes e verifique se isso traria ou não impactos relevantes na política de investimento e, consequentemente, na rentabilidade. Pode ser que haja impactos, mas esses impactos sejam imateriais e que sejam compensados com a flexibilidade da inclusão do resgate parcial. Agora, pode ser também que esse impacto, mensurado pela equipe de investimento da entidade, seja um impacto relevante. Se for um impacto relevante, obviamente, a entidade deve pensar aí mais de uma vez antes de incorporar esse instituto nos seus regulamentos. Perfeito. E da mesma forma, essa flexibilidade para entrada e saída de participantes, né, a partir dessas novas regras, também a gente pode pensar na necessidade de aumento de liquidez, né, para pagar até os próprios benefícios, né? Nesse contexto, você acha que poderia haver perda também de rentabilidade nesses casos? Não se afasta dessa hipótese, né? É uma hipótese que não se afasta e que, para aquelas entidades que entenderem que o resgate parcial é adequado ao seu público, ela, antes de fazer a implementação desse instituto, deve fazer essa análise de impacto sobre a ótica de investimento. Então, vamos imaginar, se eu tenho um plano que tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, eu tenho que quantificar quanto a mais haverá de liquidez, quantos milhões de reais eu darei ao participante de liquidez adicional em função da inclusão do resgate parcial, e a partir dessa quantificação, que por sua vez dependerá daquela decisão de quais rubricas eu irei oferecer no resgate parcial, então a partir dessa quantificação a entidade verificará se precisará ou não fazer alterações na sua política de investimento, e se essas alterações gerarão uma consequência de perda de rentabilidade que eventualmente seja algo relevante. Então, esse é um ponto, sim, que deve ser verificado antes da entidade prosseguir
na decisão de oferecimento do resgate parcial aos seus participantes, porque, pelo menos em tese, é sim possível que haja algum impacto na rentabilidade do plano. Resta saber se esse impacto será um impacto material ou um impacto imaterial. Ok. E uma outra questão é, sempre que nós temos uma legislação nova como essa, é necessário um período para adaptação das entidades e consequentes providências para atendimento desse normativo, né? Com o participante, é necessário também um tempo para ter um melhor, para que ele tenha um melhor entendimento de tantas possibilidades que podem ser consideradas, como no caso dessa resolução CNPC 50. Você acredita que esse público já está preparado com tantas novidades como acessar benefícios, mesmo que parciais, que antes só estariam disponíveis com a aposentadoria? Não dá para a gente dar uma resposta genérica a essa pergunta, porque os públicos das entidades fechadas de previdência complementar eles são distintos. Então, eu entendo que em alguns casos, sim, né? E aí isso depende muito também do grau de educação financeira e previdenciária que o participante tem, seja essa educação provida pela entidade, seja obtida por ele por outros meios. Então, em alguma medida, sim, mas há casos em que esse grau de educação financeira e previdenciária ele ainda é insuficiente. À luz disso, o que precisamos ter em mente? As alterações decorrentes da Resolução 50, que são mais impactantes, e aí temos falado muito aqui de resgate parcial, por exemplo, mas também temos aí o Instituto da Portabilidade sem perda de vínculo de algumas rubricas, que também é uma alteração que foi feita pela Resolução 50 com essa ótica de flexibilização. Então, temos algumas alterações que dão maior poder ao participante de acesso ao seu saldo de conta. Esse é um fato. Agora, essas alterações, elas são todas elas facultativas. São facultativas, de modo que sabemos que temos, para cumprimento da Resolução 50, o prazo de 31/12 de 2023 para fazer as adaptações obrigatórias nos regulamentos. Como essas mudanças que dão ao participante maior poder sobre o seu saldo de contas são alterações facultativas, elas não têm prazo para ocorrer. Elas não precisam, a entidade não precisa estar premida pelo prazo para tomar essa decisão se incorpora ou não em 23. Na verdade, a entidade pode incorporar em 24 essas modificações, pode incorporar em 2025 ou pode incorporar nunca. Né? É realmente facultativa a incorporação dessas regras que dão ao participante maior poder de acesso a recursos que outrora estavam exclusivamente dedicados à previdência complementar, à formação da aposentadoria complementar. Esse, né, juntamente, né, fazendo referência à resposta à pergunta anterior, então, é necessário avaliar aspectos de investimento, assim como é necessário avaliar aspectos relacionados à educação financeira e previdenciária dos participantes para que a entidade tome a decisão de incorporar ou não essas regras da Resolução 50 que dão ao participante um poder maior de acesso ao seu saldo de conta. Se a entidade, nessa avaliação, perceber que o seu público, especificamente, já tem um grau de educação financeira e previdenciária adequado, que não precise ser protegido das suas próprias decisões, e, sob a ótica de investimento, o oferecimento do resgate parcial não seja algo que vá prejudicar de maneira relevante a rentabilidade do plano, então, acho que essa entidade pode sim ir adiante com os estudos para incorporar o resgate parcial. Agora, se na avaliação da entidade há um nível de educação financeira e previdenciária baixo, de forma que os participantes ainda precisem ser protegidos das suas próprias decisões, o ideal é que ela, por hora, não realize essa incorporação do resgate parcial em seu regulamento, aguardando mais alguns anos para promover essa incorporação, se for o caso, depois de os participantes amadurecerem mais em relação a esse aspecto.
Perfeito. E, finalizando, que é uma preocupação de todos, você acredita que pode haver um aumento de judicialização por parte de participantes insatisfeitos com decisões adotadas por eles mesmos? Por exemplo, o participante faz resgates parciais que podem, inclusive, ser inadequados, se pensarmos no conceito previdencial. E depois ele se arrepende. Esses participantes, estariam protegidos de alguma forma? E as entidades de previdência, como você vê isso? Esse é um bom debate, porque o que pode acontecer de fato a partir do momento em que o resgate parcial for oferecido e os participantes, na medida em que tenham, porventura, alguma dificuldade financeira, forem acessando esse saldo. Lá na frente, quando ele for pedir aposentadoria, ele pode ficar frustrado com o valor de benefício que lhe for concedido, tendo ele esquecido ou não considerado aqueles resgates parciais que foram feitos ao longo da sua vida laborativa. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, tá? A entidade, eu acho que a ela cabe orientar o participante para que a cada resgate parcial que ele venha fazer, ele seja cientificado, por meio de uma simulação, por exemplo, nos impactos daquele benefício projetado que ele terá no futuro, para que ele não seja pegue de surpresa quando for receber o benefício futuramente e não haja qualquer tipo de frustração. Essa é uma preocupação, Mara, que eu acho que é uma preocupação mais de RH, né, de recursos humanos da entidade, do que uma preocupação de judicialização. Bom, pode o participante ajuizar uma demanda judicial lá na frente, porque entendeu que o seu benefício tornou-se ali um benefício ínfimo em função dos resgates parciais que ele realizou ao longo do seu período laborativo. Ele pode fazer isso, mas ele provavelmente não vai ganhar, tá? Porque hoje o nosso judiciário ele já tem compreendido bem a dinâmica dos planos de contribuição definida, né? A gente sabe aí que os planos de contribuição definida eles já são uma realidade há algumas décadas, de modo que aquela visão que houve algumas décadas atrás no nosso judiciário de que plano de previdência complementar é aquele assemelhado ao INSS, é o plano BD, ela hoje não é a regra. A regra é sim, os juízes conhecem a realidade de planos de contribuição definida, que são planos de acumulação financeira para a formação de uma previdência lá na frente, de modo que se o participante contribuir pouco, né, ele terá um benefício menor lá na frente. Se ele contribuir mais, terá um benefício maior. Se ele fizer resgates parciais, ele também terá um benefício menor. Então, esse risco de judicialização, eu entendo, não é relevante. Ele é um risco que é equiparável ao risco que já temos hoje em relação aos participantes que optam por realizar contribuições em nível mais baixo do que a média dos participantes daquele plano. Então, em plano CD, geralmente o participante tem a opção de optar por 2, 3, 4, 5, 10%. Se ele opta por um percentual menor, ele não deverá, né? Poder ele pode, mas ele não deveria reclamar lá na frente que o seu benefício é menor. Da mesmo modo, se ele efetua resgates parciais, ele não deveria reclamar lá na frente que o seu benefício tornou-se menor. E imagino que risco de demanda judicial não é algo preocupante, mas, acolhendo aqui o ensejo da pergunta, acho que é uma preocupação relevante de recursos humanos da empresa. E aí volto à questão anterior da educação financeira e previdenciária, né? Porque na medida em que o participante é orientado e compreende, assimila aquela dinâmica, ele não terá, quando da aposentadoria ou quando da sua saída, nenhum ressentimento com aquela empresa e não abalará a imagem da empresa em função de um benefício que ele entenda ser menor do que ele mereceria, porque ele tornou-se conhecedor das regras do plano, sabendo que o acesso antecipado aos recursos ocasionaria aquela redução de saldo e, consequentemente, a redução de benefício. Então, acho que é um aspecto que deve ser olhado mais sob a ótica de RH da empresa e menos sobre a ótica de judicialização, que é um risco que entendo pouco relevante.
Perfeito, João. Eu agradeço muito a sua participação aqui nesse podcast. A educação financeira e previdenciária, que o nosso sistema já abraçou há muito tempo, é fundamental. E isso é que procuramos intensificar com esse podcast, reforçado por sua experiência no assunto. A CNPC 50 é tão desafiadora e inovadora que, depois de mais de 2 anos de discussões para implementar a resolução, ainda observamos como as mudanças são complexas e de amplo impacto. Então, cada colaboração é sempre bem-vinda, seja para as entidades de previdência, seja para os participantes. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite da ABRAP, o convite aqui feito pela Mara para participar desse podcast e continuo à disposição para contribuir no que for necessário. Continue nos acompanhando e mantenha o Futuro em Foco. Esse podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: SERES, Cibrius, FACEB, FUNCEF, Fundiagua, FUNPRESP-JUDE, Postales, POLPREV, Previnorte, Previsan, Viva, Régios, Sebrae Previdência, Serpros e Sistel. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.